E aí galera, aqui é o Figueira de Livros e hoje eu vou falar sobre o desafio literário do mês de fevereiro. O mês de fevereiro é o mês do romance histórico e o escolhido foi As Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell. Na verdade foi escolhido o último, Excalibur. Pra quem não sabe, Bernard Cornwell nessa saga, ele decide traçar a história de Arthur e de seus companheiros de aventura através de relatos históricos, de guerras, de coisas que teve no momento, através de pesquisas realmente. Ele tem, no final de cada um dos livros dele, não só das Crônicas de Arthur, mas de outros livros dele, ele também costuma falar sobre o que levou ele a escrever daquela forma, ou tratar daquele assunto, ou não. Então é bem legal porque ele traz um certo realismo para uma história que sempre foi ligada muito à fantasia, mesmo quando ele fala sobre Merlin. E a história é narrada pelo Derfel, que é um lanceiro que se torna um grande amigo de Arthur, e ele é o narrador dessa história. Cornwell conseguiu fazer do Derfel talvez o melhor personagem narrador de todos os livros. Eu não conheço nenhum livro cujo narrador, personagem, seja tão incrível. Ele conta de uma maneira ótima, você fica emocionado, você fica com raiva também, você fica... você se diverte, você não consegue parar de ler. E assim... ele consegue realmente sempre fazer personagens muito fortes. Eu li também o Stonehenge dele, ele consegue da mesma maneira fazer uma narrativa ótima. Tem frases marcantes, tem frases maravilhosas dos livros. O Excalibur, na verdade, é o terceiro livro e ele fecha todo o ciclo, toda a história das Crônicas de Arthur. Lembrando, eu sempre estou me referindo a Crônicas de Arthur e não Crônicas do Rei Arthur. E tem toda uma explicação para isso. Quem quiser saber, leia essa história. Outro ponto muito forte é a forma como ele cadencia a história, porque ela na verdade, o narrador ele se encontra num presente, passado na verdade, escrevendo um livro sobre todas as aventuras que ele passou, de Arthur, Merlin, Morgana, entre outros personagens, Lancelot. Ele começa a escrever um livro sobre isso. E aí, ao escrever livro, ele começa a falar sobre tudo o que aconteceu. Esse livro, na verdade, ele está escrevendo para Igraine. Acho que é Igraine o nome dela. Que é a rainha de Powys. Isso aí se passa já depois toda a história de Arthur. Então ele resolve escrever essa história, só que ele escreve numa língua saxã, que é para o bispo não saber que ele está escrevendo isso, porque na verdade ele afirma para o bispo que ele está apenas fazendo a tradução da Bíblia em língua saxã. Isso é incrível. E uma coisa que é muito legal, ao longo dos 3 livros, antes dele começar a narrar uma história, ele tem sempre uma conversinha do Derfel com a Igraine, e é sempre muito legal, é sempre maneira, lembra muito, sabe, quando as pessoas estão assistindo novela e ficam imaginando, tá, mas o que vai acontecer com aquele personagem? Sei lá, será que fulaninho morre? Ela não se aguenta de curiosidade, ela quer saber tudo sobre a história, assim como a gente fica ansioso, tão ansioso quanto ela. E o Derfel com toda a paciência e fala, olha, tudo ao seu tempo, vou chegar nesse momento. É um livro incrível pra quem gosta das Crônicas de Arthur, pra quem não gosta também, pra quem gosta de romances históricos, pra quem gosta de uma boa literatura, pra quem gosta de entrar a fundo numa história, num livro. Vale muito a pena, é nota 10, assim. Todos os livros são perfeitos. Acredito que o segundo seja até o melhor de todos, O Inimigo de Deus. Não tenho que tirar nem pôr. Assim, Bernard Cornwell é top. É um dos melhores escritores do mundo atual. Dificilmente você vai encontrar muito que são melhores que ele, entendeu? Só pra ter uma ideia de como começa uma narrativa do Cornwell, e assim, sem contar spoiler, na verdade o que eu vou ler aqui não vai falar e não vai estragar nada do que vocês vão ter ao ler o livro. Nenhuma emoção. Não vai estragar nada, nada, nada. Mulheres, como elas assombram esta narrativa. Quando comecei a escrever a história de Arthur, pensei que seria uma narrativa de homens. Uma crônica de espadas e lanças, de batalhas vencidas e fronteiras criadas, de tratados arruinados e reis derrubados. Não é assim que a história é contada? Quando recitamos a genealogia de nossos reis, não citamos suas mães e avós, mas dizemos Mordred, ap Mordred, ap Uther, ap Custennin, ap Kina. E assim por diante até o grande Belimar, que é o pai de todos nós. A história é uma história contada por homens e de feitura dos homens, mas nesta narrativa sobre Arthur, como o brilho do salmão na água escura da turva, as mulheres reluzem. É incrível. O cara é um poeta escrevendo assim batalhas, ele escrevendo sobre amizade, escrevendo sobre amor, sobre tudo isso. Esse é o livro escolhido do mês de fevereiro. O próximo mês vai ser de mistério e romance policial. E o escolhido foi Morte Súbita, da J.K. Rowling, que estou muito preocupado de ler porque muita gente está falando mal. E assim, se vocês puderem no comentário, deem algum incentivo para eu poder ler esse livro e não trocar em última hora, beleza? Se vocês gostaram, dê um joinha, ajudem a compartilhar e fiquem ligados no próximo vídeo do Figueira de Livros. Valeu? Até mais!